Um sistema adotado há mais de 20 anos que superou aquilo que era a dificuldade para a apuração dos votos dos brasileiros nas eleições. É atualmente colocado em xeque para muitos e que pode resultar em conflitos futuros sobre quem comanda o país. Nesse vídeo iremos falar sobre o atual sistema eletrônico de captação de votos realizado no Brasil. A ideia de urnas eletrônicas firmou-se a partir de pesquisas realizadas pela Justiça Eleitoral para tornar mais fácil o processo de votação e apuração nas eleições, já que antes da informação, a votação era realizada por meio de cédulas de papel em urnas de madeira, metal e lona. O eleitor tinha que preencher as cédulas manualmente e a apuração era feita por várias pessoas e por isso demorava dias para ser finalizada. Essa informatização já vem de muito tempo antes. Desde a década de 40 que os incentivos por uma mecanização na apuração, contagem e segredo do pleito é buscado por várias pessoas importantes do Brasil. Ou seja, o que temos hoje não passa apenas de uma simples construção, mas de uma longa e complexa história feitas com testes em pequenas e grandes escalas até chegar ao sistema atual, que hoje, mesmo criticado por muitas ideologias, já ajudou a eleger muitos governantes do país. A então máquina de votação é a urna eletrônica, que foi desenvolvida em 1996 pelas empresas Unisys, Omnitec e Microbase, e utilizada pela primeira vez nas eleições municipais do ano seguinte. Inicialmente chamada de coletor eletrônico de voto, teve como objetivo identificar as alternativas para a automação do processo de votação e definir as medidas necessárias à sua implementação. A partir das eleições municipais de 1996, em mais de 50 municípios brasileiros. Nesse sistema são constantes os testes para a verificação da lisura no processo, como a aplicabilidade em contextos de segurança e possíveis invasões. E segundo vários especialistas em TI de órgãos de Estado, como até estados estrangeiros, atestam seu sucesso e fracasso em alguns casos, sendo que nos casos de falha, o dispositivo utilizado era diferente do atualmente usado pelo Brasil. O Paraguai utilizou a urna em diversas ocasiões, em 2001, 2003, 2004 e 2006. Porém, na eleição presidencial de 2008, o uso da urna eletrônica brasileira foi proibida pela Justiça Eleitoral do país, motivada pela desconfiança no equipamento pelos partidos de oposição. Em 5 de outubro de 2006, um grupo neerlandês, em português, disse literalmente: "Não acreditamos em urnas eletrônicas." E a Associação Alemã de Hackers, Chaos Computer Club, demonstraram na televisão neerlandesa a manipulação de urnas eletrônicas do tipo ES3B da empresa NetApp, usadas em 90% das eleições nos Países Baixos, além de serem empregadas na Alemanha, França e Estados Unidos. Dentre os testes realizados pelo Tribunal Eleitoral Brasileiro estão as audiências públicas com todos os partidos e imprensa antes do pleito. Além disso, as urnas são submetidas a um procedimento de lacração dos sistemas, que consiste numa espécie de blindagem dos programas
como também a zeresma, que é uma etapa do teste de lisura, a qual a urna eletrônica é submetida. Trata-se de um relatório impresso imediatamente após o equipamento ser ligado, que atesta que cada urna usada no pleito tem 0 votos contabilizados e que traz o registro de todos os candidatos que participam da eleição. Depois, o boletim de urna, que é a segunda etapa do teste de lisura. Assim que se encerram as votações, o presidente da sessão eleitoral deve digitar uma senha na urna para encerrar o pleito eleitoral. Por fim, o chamado registro digital de voto, que é um arquivo digital produzido por cada urna eletrônica para fazer a apuração dos votos daquela urna. O RDV, como é chamado, é inserido numa espécie de pendrive, chamado de memória de resultado, que, terminada a votação, é levado até algum ponto onde haja acesso à intranet, e vejam, não é internet, sim intranet da Justiça Eleitoral para a contabilização. O atual sistema empregado no país já foi analisado por vários órgãos, até estrangeiros, como já disse, para afirmar que esse tipo de método é confiável e auditável. Afinal, temos mais de 5 décadas de estudos e técnicas que envolvem esse tipo de votação. Mas se mesmo assim ainda há dúvidas, e com todas as inovações que ocorrem a cada dia no mundo tecnológico, e não é possível descartar nenhuma forma de possível invasão, ou você ainda tem dúvidas, o próprio tribunal possui um teste público de segurança, onde um evento fixo no calendário eleitoral, previsto em resolução do TSE, possibilita qualquer brasileiro apresentar um plano de ataque aos sistemas eleitorais envolvidos na geração de mídias, votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos.